Olá, galerinha do 7º ano. Aqui quem fala é Tia Michele. Vamos dar início aí a mais uma semana com atividade de revisão de geografia, ok? A nossa aula de hoje, tá? Do dia 19/5, ela é uma resolução dos exercícios referente à aula do dia 21/4, na qual nós trabalhamos o capítulo 3, que falava sobre as características naturais do Brasil, ok? Para isso, a tia selecionou aqui algumas páginas do nosso livro, tá? Livro, página 36 e 37, essas atividades, 43, 45 e 49, onde a gente vai procurar abordar o conteúdo que a gente falou sobre as características naturais dentro dessas atividades, ok? A tia também está deixando aí para vocês, tá? Atividade no livro no livro de atividades, do capítulo 3, páginas 61, páginas 62 e 63. Quero que vocês façam as atividades do livro, tá? Do caderno de atividades, para que eu possa aí, vocês possam fazer a correção com o gabarito que a tia vai estar enviando aí até sexta-feira, ok? Então vamos lá, turminha. Então a gente tem aqui, né, o capítulo 3 aí do nosso livro, onde a gente vai abordar muitos aspectos físicos do relevo brasileiro, do relevo da hidrografia. Então o nosso livro ele começa abordando primeiro, falando sobre as características, né, da formação do solo brasileiro. Então a gente observa aí, nesse primeiro mapa aí que a gente tem, né, a formação das placas tectônicas. Então o Brasil ele é um país que ele é privilegiado no seu relevo, na formação do seu relevo, porque essa faixa vermelha que vocês veem aqui, que é onde fica a placa de Nazca, ela não passa dentro do território brasileiro. Então, isso faz com que a gente não tenha tantos acidentes geográficos muito graves, que é o que a gente pode ver nesse mapa aqui, ó. Entendeu? Aquela linha vermelha aqui, ó, ela tá passando bem aqui nas costas mesmo da América do Sul aqui, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro livro, para a nossa primeira atividade, que é a atividade da página 36 e da página 37. Então na página 36, vocês observem aí que tem um mapa, tá, do Brasil, e esse mapa ele apresenta os 3 tipos de relevo principais do território brasileiro, tá? Ou seja, o nosso território ele é formado, né, na sua maior parte por planaltos, tá, que está aqui em marrom, por depressões, que está em amarelinho, e também por algumas planícies que está num verde, num tom de verde. Então vocês podem observar no mapa como que está essa divisão, né, desses tipos de relevo no Brasil, de acordo com as suas regiões. E é isso que o exercício vai abordar. Então vamos lá, ó, no exercício número 1. Quais são as principais formas de relevo presentes no Brasil? Então nós temos aí, ó, igual a tia falou, 3 tipos de relevo: planaltos, planícies e depressões. Bom, questão 2. Qual o tipo de relevo cobre maior parte das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil? Então vamos lá, ó. São os planaltos. Então vamos lá observar no nosso mapa, ó. A região sul, sudeste e uma parte aqui, né, do centro-oeste ao norte do Brasil, ela é constituída, na sua maioria, por planaltos, tá? A maioria do território brasileiro é constituída por planaltos. Vamos lá. Continuando aqui. Questão 3. Que tipo de relevo cobre ao longo do rio Amazonas e parte da região litorânea do Brasil? Vamos lá voltar ao nosso mapa. Então, olha só. Parte da região litorânea do Brasil, igual vocês observam aqui, parte da região litorânea do Brasil, a gente vai encontrar o quê? Ó, em verde, várias planícies, que a tia tá aqui mostrando para vocês, ó, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Além das planícies, né, a maior parte dela, dessa região, ela vai só apresentar planícies, e aqui dentro, em amarelinho, ó, ela vai apresentar um pouco de depressão. Bom, questão 4. Qual o tipo de relevo predomina na região norte do Brasil? Região norte do Brasil, aqui, galerinha, ó, região norte.
A região norte, a maior parte do território brasileiro, ó, ela tem o quê? É formada por depressões, que está em amarelo, ó. Vê se vocês observam aqui, ó, em amarelo, certo? São as depressões. Quinta e última questão que forma de relevo predomina na unidade de federação onde você mora? Aí, olha só, nós aqui moramos, ó, no Rio de Janeiro, certo? Então, no nosso estado aqui, na unidade de federação, no estado do Rio de Janeiro, a maior parte, né, do relevo predominante são os planaltos. Então, é isso que essa questão aqui desse livro pediu para vocês. O nome que a gente encontra aqui, ó, é leitura cartográfica, ou seja, para você interpretar o mapa e responder as questões específicas analisando o mapinha aí, ok? Vamos aí então, galerinha, para a página 43. Bom, além da gente falar, né, sobre o relevo, que a gente já destacou aí bastante a questão, né, das planícies, dos planaltos e das depressões, o capítulo também aborda a questão da hidrografia do Brasil, ou seja, a quantidade, né, de água pertencente que corre aí o nosso território, de rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos, geleiras e assim por diante. E aí essa questão aí, ela também vai abordar uma ilustração. Aí ela apresenta um gráfico, tá? Vê se você dá para vocês verem direitinho, ó. Distribuição dos recursos hídricos do Brasil. Então, ele mostra as regiões brasileiras, em azul a região norte, em amarelo a região sudeste, em vermelho a região centro-oeste, em azul mais clarinho aqui a região nordeste e em cinza a região sul, ok? Então, vamos lá para as questões. Primeira questão, qual a região do país conta com maior disponibilidade de recursos hídricos? Bom, é só a gente olhar aqui na figura aqui desse queijo, a gente vai observar aqui a região norte é a região que está em destaque azul, que apresenta a maior parte, né, dos recursos hídricos do Brasil com 68%, ok? Questão 2. Qual a região tem menor disponibilidade de recursos hídricos? A menor, sem sombra de dúvidas, é aqui em outro azul mais claro, 3%, é a região Nordeste, que está mostrando aqui para vocês, ó, região Nordeste, ó, com 3%, ok? Bom, questão 3. Na região onde você mora, qual é a porcentagem de recursos disponíveis? Em relação às outras regiões, em qual colocação ela se encontraria? Bom, nós estamos na região sudeste, tá? Em amarelinho, e a nossa porcentagem seria aqui, ó, em 6%. É o que fica, né, de água aqui que a gente tem na nossa região, na região sudeste. Última questão. Considerando que no Brasil a região mais habitada é o sudeste e que a segunda menos habitada é o norte, o que é possível concluir sobre a disponibilidade de água nessas regiões? Então, olha só, ele faz uma comparação, tá? O que a gente conclui? Conclui que as regiões mais habitadas, no caso, né, a região sudeste, necessitaria, é lógico, de mais quantidade de água do que a região norte. Que se a gente for parar aqui novamente para observar, a gente observa que essa região norte aqui do Brasil, né? Vamos lá voltar no nosso mapa aqui para a gente não ficar com nenhuma dúvida, tá? Voltando aqui, ó, a região norte do Brasil é a região menos populosa, que tem uma densidade demográfica menor, ok? Vamos lá para a página 45. Bom, galerinha, outra questão aí muito interessante, tá? E que a tia separou aí para poder falar um pouquinho para vocês. Bom, a questão da página 45, ela mostra aí nesse gráfico, nesse mapa aí para vocês, as 12 regiões hidrográficas do Brasil. Ou seja, nós temos aí uma grande captação de água, tá? E essas águas, né, devido à quantidade aí de aquíferos que nós temos, né, de rios e de vários mananciais, a gente vai tendo aí várias regiões que são que fazem a distribuição da água dentro dos seus territórios. Tem a Amazônia, o Atlântico Leste, o Atlântico Nordeste, o Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Sudeste, o Atlântico Sul, do Paraguai,
do Paraná, do Paraíba, do São Francisco, do Tocantins e do Uruguai, ok? Então, aí nessa questão na página 45, ela mostra, né, de acordo aqui com as legendas, você vai vendo como que está a distribuição dessas regiões hidrográficas pelo território brasileiro. Então, vamos lá. Primeira questão. Qual é a maior região hidrográfica brasileira? Sem sombra de dúvida, é a amazônica. Olha qual a quantidade do território que ela está abordando aí. 2. A legenda do mapa menciona rios intermitentes representando tracejado. Faça uma pesquisa e descubra o que são rios intermitentes. Em quais regiões hidrográficas são encontradas? Essa questão aqui é questão de pesquisa, ok? Bom, questão número 3. A unidade de federação onde você mora faz parte de quais regiões hidrográficas? Identifique os rios principais dessa região. Bom, a nossa região aqui, ó, a região sudeste, é um estado do Rio de Janeiro, faz parte do Atlântico Sudeste, ok? E os rios mais importantes da nossa região são os rios Paraíba do Sul e o Rio Doce, tá? Vamos lá para a nossa última página, página 49 do nosso livro, tá? Que vai aí falar um pouquinho do Eu Já Conquistei. Bom, o relevo brasileiro não apresenta altitudes elevadas. Explique por que isso acontece. Bom, o relevo brasileiro apresenta uma formação antiga, tá? Bastante desgastada, pelos agentes externos que modelam o nosso relevo. Que agentes externos são esses? O sol, a chuva, o vento, né? E porque a gente também no nosso território não tem aí grandes ações das placas tectônicas. Então a gente vai ter aí bastante altitudes elevadas devido a essas formações antigas aí que a gente tem, ok? Questão número 2, verdadeiro ou falso? O relevo brasileiro é constituído predominantemente por planaltos? Verdadeiro. Nós vimos isso lá na página 43. A maior parte do território brasileiro é composto por planaltos. As depressões são áreas planas de baixa altitude resultante dos processos de decomposição de sedimentos? É falso, tá? As depressões são superfícies rebaixadas. Elas não são planas, totalmente planas. Os planaltos ocorrem apenas em áreas de rocha sedimentar? Falso. Também pode acontecer em muitos locais onde há uma predominância de rochas cristalinas. O centro-sul do Brasil é predominantemente constituído por depressões? Falso, tá? O centro-sul é constituído na sua maioria por planaltos. E a última, as planícies correspondem ao relevo de menor extensão territorial brasileiro? Ocorre pela disposição de sedimentos? Verdadeiro, ok? A questão número 3 fala sobre a influência humana, né, nas atividades aí do nosso relevo, e é lógico que o homem vai ajustar a natureza de acordo com seus interesses. 4. Uma região hidrográfica é uma região onde há um grande percentual de bacias hidrográficas, né, e de redes fluviais que vão se interligando. E a última questão, galerinha, é um complete, tá? O aquífero Guarani ocorre no Brasil predominantemente em áreas formadas por rochas sedimentares, em relevo de planalto, e ultrapassa as fronteiras do nosso território. E estende-se aí o aquífero Guarani pelo Uruguai, Paraguai e pela Argentina. Bom, galerinha, a tia vai deixar um beijo aí para vocês, ok? Espero aí que a gente tenha feito uma boa revisão. Façam os exercícios do caderno de atividades do capítulo 3, páginas 61, 62 e 63, que a tia vai deixar o gabarito para correção, ok? Beijo no coração de vocês.